Fala pessoal, vamos iniciar a nossa primeira aula sobre movimento circular. Ó pessoal, considera aí, movimento circular vai ser toda partícula que descrever um arco de circunferência ou uma circunferência, beleza? Então, ó, aqui temos o seguinte, eu tenho como descrever o deslocamento linear da partícula, a posição linear da partícula, e eu tenho como descrever a posição angular dessa partícula. Como é que eu acho a posição angular dessa partícula? A posição angular dessa partícula é o S, que é o arco que a partícula se movimentou, dividido pelo raio, certo? Então, é a posição linear dessa partícula dividido pelo raio da circunferência. Dessa maneira que encontramos o deslocamento ou a posição angular da partícula. E essa posição angular é justamente medida em radianos. E o que é um radiano? Radiano, né? O arco correspondente a um radiano é o ângulo formado quando seu arco S tem o mesmo comprimento de R. Então, ó, quando S tiver o mesmo comprimento de R, temos que isso aqui é um radiano, o φ, certo? Então, a medida que vamos utilizar para a posição angular é o radiano. E aí, você pode usar esta relação, 2π radianos é igual a 360 graus, que é uma volta completa na circunferência. Ó, daí, a gente vai definir o que é deslocamento angular, que é o ΔΦ. Se você notar, esta partícula estava na posição 1, em φ1 ó, da origem, e foi para uma posição 2, em φ2 da origem. Então, esta partícula ela se deslocou um ΔΦ igual a φ2 menos φ1. E é assim que a gente calcula o deslocamento angular desta partícula. E esse deslocamento ele é medido em radianos, como a gente já viu. A segunda grandeza angular que a gente vai definir é a velocidade angular, que como símbolo irei utilizar o ômega. A velocidade angular ela vai ser o deslocamento angular da partícula sobre um determinado tempo. Isso aqui é a velocidade angular dessa partícula. Então, ela saiu de uma posição φ1, foi para uma posição φ2 no intervalo de tempo t1 para t2. Então, temos a definição. E qual vai ser a unidade de medida da velocidade angular? A unidade de medida vai ser, ó, se o ΔΦ é medida em radianos, o tempo é medido em segundos. Logo, a velocidade é radianos por segundo. Temos já a definição da velocidade angular. E aí, a gente vai definir agora duas grandezas. Uma se chama de período, que vamos utilizar um T maiúsculo, que é o tempo para que o fenômeno cíclico se repita. Então, usando o exemplo anterior, o tempo que a partícula vai levar para dar uma volta completa vai ser justamente o que a gente chama de período. A outra grandeza que a gente vai definir é o que a gente chama de frequência. Ó,
frequência é o número de voltas em uma unidade de tempo. Então, frequência é o número de voltas em uma unidade de tempo. Ó, se a frequência, por exemplo, numa trajetória circular, a partícula der 3 voltas em 1 segundo, a frequência dele vai ser de 3 Hz. Então, Hz é a unidade de medida da frequência, que significa 1 sobre o segundo. Existem outras unidades de medida, que é, por exemplo, rotação por minutos, certo? E aí você precisa trabalhar a conversão de rotação por minuto para Hertz. Definindo aí o que é período e o que é frequência, agora a gente vai aplicar a uma partícula que dá uma volta completa. Então, essa partícula que der uma volta completa, a gente vai aplicar essas grandezas agora. Ó, uma volta completa. É o seguinte, quando a partícula der uma volta completa na circunferência, a gente tem que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT. E temos a velocidade angular, que é ômega ΔΦ sobre ΔT. Aí, olhamos o seguinte. Se uma volta completa, o deslocamento da partícula é o comprimento da circunferência, eu posso substituir o ΔS por 2πr. E, numa volta completa, o ângulo que a partícula percorreu é 360 graus. 360 graus, ó, é igual a 2π radianos. Então, eu posso escrever essa fórmula agora, sendo velocidade igual a 2πr sobre o tempo de uma volta. O tempo de uma volta, a gente viu que é o período. Então, está aqui a velocidade linear desta partícula. E a velocidade angular, ó, ômega, é igual a 2π e o tempo de uma volta, que é o período. Está aqui. Ó, se você notar, a frequência é o número de voltas sobre o tempo. Se a gente considerar uma volta completa, a partícula vai dar uma volta em um tempo igual ao período. Então, isso aqui é igual a frequência, e você nota que frequência é o inverso do período, certo? Ou vice-versa. Ó, dessa maneira, eu posso também escrever esta equação da velocidade, sendo velocidade igual a 2πr. Nota que aqui está 1 sobre t, isso vezes f. E eu posso escrever a velocidade angular desta partícula também, sendo ômega igual a 2πf. Temos as duas maneiras de calcular a velocidade linear e temos as duas maneiras de calcular velocidade angular. Uma em função do período e a outra em função da frequência. Mas note o seguinte, será que essas duas grandezas, velocidade linear e velocidade angular, podem se relacionar? Ó, essa grandeza pode se relacionar com essa. Seguinte, quem é 2π sobre o período? 2π sobre o período, ó, é ômega. Então, eu posso escrever que a velocidade linear da partícula é ômega vezes o raio. E aí a gente tem a velocidade linear em função da velocidade angular. Ou ainda, posso escrever que ômega é igual a V sobre R. Lembrando que a gente está trabalhando com movimento circular uniforme. Então, a aceleração tangencial desse movimento é igual a zero, certo? Mas existe uma aceleração centrípeta que é diferente de zero, ela não é nula. Então, a aceleração tangencial é nula e a única aceleração que aparece nesse movimento circular
é a aceleração centrípeta. Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Essa aula de movimento circular, ela vai continuar, a gente definindo a aceleração centrípeta e também movimento acoplado. Primeira aula, divulguem o canal para seus amigos. Espero que tenham gostado, porque esse canal é feito especialmente para você.